Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, live do Grêmio Espírita Atual Paulo Barbosa Lima, que fica localizada aqui na 610 Sul de Brasília. Vou começar lendo uma mensagem de Meimei, que tem sempre doces palavras. Está registrada no livro Deus Aguarda, de Meimei, psicografado pelo Chico Xavier, um livro que foi publicado em 1980. Uma mensagem chamada Por Onde Fores. Procura ver além das formas e ouvir acima das palavras, a fim de que aprendas a auxiliar. Sob o espinheiro da irritação de um amigo, estará provavelmente um problema doloroso que desconheces. Na base da resposta contundente de interlocutor determinado, a quem pediste colaboração e bondade, se esconde profundo pesar, prestes a se exprimir em aguaceiro de lágrimas. No fundo da agressividade imprevista de um companheiro, do qual esperavas a frase consoladora que te arredasse das próprias inquietações, permanece talvez um sofrimento maior que o seu. E nas vozes que te pareçam inconvenientes, por demasiado extrovertidas e inoportunas, possivelmente se ocultam telas de angústia que, se expostas de improviso, te gelariam o coração. Atende às tarefas que a vida te reservou e, sobretudo, empenha-te em entender a fim de não reprovar. No plano terrestre, os chamados felizes suportam responsabilidades que se lhes afiguram algemas de cativeiro, e muitos daqueles apontados por detentores de privilégios são criaturas chamadas à sustentação das atividades de outras muitas, trabalhando numa cela dourada por fora, mas encharcada por dentro pelo pranto da solidão. Segue nas estradas do deveres que te foram assinalados, abençoando e amando sempre. No mundo, somos todos viajores ante as rotas do tempo, em busca de aperfeiçoamento espiritual. As tribulações que hoje marcam a senda dos outros, amanhã talvez sejam também nossas. Reflete na bondade infinita de Deus e caminha. Por onde fores, carrega contigo a bênção do entendimento e a luz da compaixão. Meimei. Pai amantíssimo, que todos possamos abrir nos nossos corações para receber as dádivas divinas que vêm através dos espíritos trabalhadores desta casa e das palavras da nossa palestrante e do passe que se seguirá após, que tenhamos hoje um encontro fraterno de aprendizado intelectual e moral, confortando nossos corações. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Hoje, quem vai apresentar a palestrante não sou eu, não. Tem um convidado especial para apresentar a palestrante, que é o Vladimir. Fique à vontade, Vladimir. Vamos lá. Queridos irmãos encarnados, desencarnados, sou Vladimir Tomczek. Participamos do curso de palestrantes espíritas da Federação Espírita do Distrito Federal, FEDEF. Esse curso organizado
rotineiramente pelo nosso irmão André Ferreira, que coordena o curso. E dentro do preceito, ide e pregai, nós, aprendizes de palestrantes espíritas, estamos vindos nesse período probatório de 6 meses, vindo às casas espíritas fazermos palestras. Pestalozzi, em sua forma de educar, mantinha o preceito de solidariedade e trabalho. Allan Kardec, seu discípulo, alicerçou a sua obra em preceitos de caridade, trabalho e pedagogia do amor. Pedagogia do amor ao Cristo por meio dos seus evangelhos e das obras básicas que edificou. E estruturou assim a doutrina espírita. Essa doutrina singular que se expandiu buscando o diferenciamento através de outras religiões, pelo preceito que fora da caridade não há salvação. E esta doutrina singular, por meio do diálogo, por meio da assistência e por meio da pedagogia do amor, ela presta a caridade tanto encarnados quando estamos na crosta terrestre, quanto aos nossos irmãos que pelo descenso tumular vagueiam pelas zonas umbralinas, equivocados nos planos inferiores, por não terem entendido adequadamente a sua reencarnação. Eis o grande mérito, eis a grande atuação da doutrina espírita. Nos idos do século III do advento do Cristo, Constantino retira esse cristianismo das tumbas da clandestinidade e, em 780, o imperador consegue, pelo Édito de Tessalônica, tornar oficial a religião cristã, oficial do Império Romano. Passados os tempos, tivemos o século XII, as cruzadas, tivemos as inquisições, tivemos as reformas neopentecostais, e a FEB, Federação Espírita Brasileira, entendeu a necessidade de buscar esse cristianismo redivivo, esse cristianismo primitivo, até o 3º século. Então, em 2016, começa a semear aquela plantinha, aquela semente que germinaria em 2017 e 2018 com as federativas, e organiza o curso O Evangelho Redivivo, o qual, por organização de cursos, por meios eletrônicos, ele vem trazer a reflexão, a vivência de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, esse cristianismo primitivo passa a ser estudado à luz da doutrina espírita. Trabalho esse que se soergue e se mantém até hoje, como, por exemplo, a FEDEF mantém grupos eletrônicos de estudo. Recomeço agora o seu estudo em fevereiro, tratando do Evangelho Redivivo. São 9 livros, 5 já estão disponíveis em livrarias. Este aqui é o modelo 1 do Evangelho Redivivo, a introdução, de um estudo de 27 obras, todos eles baseados no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. E é baseado nessa importância desse diálogo, desse trabalho doutrinário da doutrina espírita, que, baseado
no apóstolo Paulo, busca acima de tudo os preceitos da caridade e desse diálogo na vida e além da vida, que a nossa irmã Maria Cristina vem nos trazer aqui o tema, a importância do diálogo, a qual pedimos a sua caridade, a sua benevolência, a sua indulgência, a nossa querida irmã formanda, que ora se inicia na atividade de palestrante espírita. Muito obrigado, muita paz. Por gentileza, Maria Cristina. Olá, boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre a importância do diálogo, baseado no texto de Ivon Costa, Espírito e Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse texto é extraído do livro Terapêutica de Emergência, Espíritos Diversos. Vamos perceber quais são as dificuldades de um bom diálogo, vamos refletir e encontrar a finalidade real do bom diálogo. Quando falamos a importância do diálogo, vamos ao dicionário e percebemos, vamos entender que a palavra importância significa interesse. E diálogo significa fala onde duas ou mais pessoas interagem. Então, a importância do diálogo é a mesma que falar sobre interesse na conversa. Vou fazer algumas perguntas e vamos tentar fazer uma análise. Nós estamos tendo interesse em conversar com as pessoas que estão ao nosso redor? Estamos conversando como é que está o nosso convívio com nossos familiares? Nós temos paciência de ouvir o que o esposo, a esposa, o filho ou a filha, a mãe, muitas vezes idosa, ou o pai, tem para nos falar? E os amigos? Como está sendo a interação com os amigos? Nós estamos tendo aquela conversa de olho no olho? Estamos percebendo o sentimento da conversa? E estamos conseguindo entender o real teor daquela fala? Uma boa conversa nos traz grandes soluções, mas para ter esse bom diálogo, necessitamos de ouvir. Estamos parando para ouvir as pessoas? Estamos com o ouvido atento? Chico Xavier nos lembrava sempre da sabedoria divina, de ter nos colocado 2 ouvidos e uma só boca. Necessariamente precisamos ouvir mais e talvez falar menos. Então, para ouvir é necessário muito treino, também para falar. Nós, desde que nascemos, nós vamos nos habituando a falar, desde pequenos, com a nossa família, depois na escola, e assim nós vamos desenvolvendo a fala no decorrer de nossa vida. O bom diálogo é saudável. Ele nos ajuda com a nossa saúde mental. Ele nos ajuda a manter os nossos relacionamentos. Quantas dificuldades temos dentro de nossas casas quando não conseguimos o diálogo. Muitas vezes as pessoas dentro de casa não conversam entre si. Muitas vezes o pai não conversa com o filho, o irmão não conversa com o irmão. Temos essas dificuldades. Precisamos sempre procurar uma maneira de quebrar esse gelo. E algo muito sério que acontece com o bom diálogo.
Muitas vezes se evita o autoextermínio. As pessoas, muitas vezes, estão com medo, com angústia, né? Se sentem, não conseguem falar sobre os seus sentimentos. E, às vezes, quando você encontra uma pessoa que está disposta a te ouvir ou conversar com você, você consegue sair, de repente, de um abismo. Então, vamos prestar mais atenção nos nossos relacionamentos. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, na parte de leis morais, no capítulo 7, temos a lei de sociedade. Aqui, o Kardec pergunta, na necessidade de vida social. Kardec pergunta, na questão 766, a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Na questão 768, Kardec pergunta, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? A resposta, o homem tem que progredir. Isolado, não lhe é possível, pois não dispõe de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e enfraquece. O homem nenhum possui as faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Mais uma vez, encontramos no Livro dos Espíritos, este que é o formato, né, das letras grandes. Quem quiser adquirir, provavelmente tem já na livraria aqui. Como somos seres sociais, precisamos falar. Mas como é que se dá esse diálogo? Um fala e o outro escuta. E depois troca-se as posições. Porque senão vai se tornar um monólogo, né? Na doutrina espírita, nós temos inúmeros trabalhos, né, nas casas espíritas. Geralmente trabalhamos em grupos. Todos os trabalhos são importantes. Mas temos um que geralmente, quando entramos na casa, nós encontramos esse trabalho, que é o diálogo fraterno. Muitos irmãos procuram nossa casa para conversar, para se sentir acolhido, e muitas vezes que não conseguem nos seus locais habituais, como no trabalho ou mesmo dentro da família. Este trabalho é uma forma de caridade para quem chega e para os voluntários que ali estão aprendendo a ouvir. Nossos irmãos chegam, não somente nós os encarnados, mas também os desencarnados. Nas salas mediúnicas, ali onde, né, os médiuns de psicofonia dão a oportunidade para que esses espíritos se manifestem e falam dos seus medos, das suas ansiedades e desse novo momento em que estão, muitas vezes, não entendendo que estão desencarnados. Esse trabalho, ele é feito na seara do Cristo. Ele é de muita importância para todos. Temos também, em muitas casas, estão sendo implantadas em muitas casas, a roda de conversa. Geralmente as pessoas sentam em círculos, ficam mais ou menos no mesmo nível, independente de nível social,
elas falam abertamente sobre a vida, sobre suas dificuldades e sobre as emoções. Às vezes, as pessoas pensam que o seu problema é muito grande, mas quando escuta o do outro, adquire até força para lutar para que seu problema tenha solução, porque consegue ouvir o que o outro está falando e muitas vezes compreender e até ajudar nessa roda de conversa. Quando há um bom diálogo, evita-se os conflitos pessoais, que muitas vezes nós, com os nossos pensamentos, né, que, como diz, cada cabeça é um universo. Então, muitas vezes, nós criamos, e a partir do momento em que há essa interação, o bom diálogo, conseguimos eliminar essas dificuldades. E dentro da família, o bom diálogo, ele evita, muitas vezes, as violências domésticas. Evita-se feminicídios, evita-se violência com as crianças e com os adolescentes. Todos em formação, né? E precisamos sempre demonstrar o amor, o afeto, a proximidade para com os nossos familiares. O bom diálogo pode-se evitar até conflitos internacionais, a partir do momento que os nossos líderes conseguem dialogar. Mas qual é a real importância do diálogo? É respeitar o tempo de fala. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas não querem conversar. E temos a tecnologia, que nos aproxima, como agora, neste momento, né, que estamos falando para inúmeras pessoas, em vários lugares do mundo, e há também a distância, se não souber utilizar. Muitas vezes, as pessoas estão assistindo a TV e não quer que ninguém converse, porque vai dificultar ouvir aquele programa. Outros se isolam em seus quartos ou em suas salas para ficar ligado totalmente nos computadores, observando outras coisas que acham que é mais importante que estar com um parente, um filho. E a utilização dos celulares? Ele é ótimo, tem inúmeros benefícios, mas devemos ter cuidado, porque temos os aplicativos e muitas vezes mandamos as mensagens e passamos 1 dia, 2 dias para ter acesso a essas mensagens, né? Somos tão atarefados que deixamos passar. E muitas vezes alguns colocam em velocidade, onde você não consegue ouvir direito a voz da pessoa e muito menos perceber o sentimento, né, daquela fala. O uso dos aparelhos pode afastar, sim, da solidão, mas vamos prestar atenção. Eu vi um vídeo onde uma senhora ganhava um daqueles aparelhos, a Alexia. Era uma senhora idosa, e ela utilizava como se fosse uma outra pessoa. Então, ela conversava e fazia até preces juntamente com esse aparelho. Agora, eu vou perguntar, será que ela não estava solitária? Né? Será que ela não estava precisando de algo mais humano? Uma coisa que a gente percebe muito, um movimento que a gente consegue observar, são os desabafos das pessoas em filas de supermercados, ou então nas salas de espera dos médicos, né, dos consultórios médicos. Devemos sempre deixar em alerta a nossa escutatória, que é muito importante, e é uma forma de caridade.
No livro Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 9, ela fala da importância da tecnologia e da responsabilidade. Eu vou ler uns trechos aqui para vocês. À medida que surgiram as primeiras conquistas tecnológicas, em decorrência do processo evolutivo e das avançadas aquisições científicas, temeu-se que os relevantes serviços apresentados viessem a destruir a ingenuidade, a comunicação fraternal, a amizade, os valores morais entre as pessoas, dando lugar à mecanização da vida humana. A comunicação virtual vem facultando um infinito elenco de oportunidades para ampliar-se o conhecimento, para adquirir-se recursos fabulosos, para encontrar-se orientações para muitos males, para proporcionar divertimento, alegria e intercâmbio de ideias. Simultaneamente, diminuiu as distâncias, facilitou a comunicação entre as criaturas que se encontram geograficamente separadas por milhares de quilômetros. As gloriosas conquistas da inteligência, respeitáveis e valiosos, ainda carecem de aquisições morais, a fim de tornar o ser humano realmente ditoso e pleno. Ao Evangelho de Jesus, desvestido de indumentárias luxuosas e equivocadas, com que o sombrearam através dos séculos, cabe a tarefa de oferecer o amor como solução para os graves problemas que aturdem e desorientam as massas. Mais uma vez, vocês querendo continuar a leitura, no Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco. Mas as pessoas sem diálogo, elas se recolhem ao pessimismo ou ao euforismo. Há pessoas tímidas que consideram que as suas falas não têm importância ou elas não têm conteúdo suficiente para manter um diálogo, firme. Outras pessoas são agitadas. Elas chegam a ser agressivas, subindo muitas vezes o tom de voz para que não dê a oportunidade para o outro conversar. Outros se negam ao diálogo por falta de tempo. Não consideram importante. Tempo é dinheiro. Outras impõem seus conceitos à autopromoção personalista. Mas qual é o resultado de um bom diálogo? É o entrosamento de valores, sem imposições, melhorar o nível de conhecimento, desenhar novas rotas, esclarecer dúvidas e exposição de ideias sem imposições. E, mais uma vez, saber ouvir é necessário ter paciência e interesse e exercer o perdão. É um fator importante para a valorização de um bom diálogo. Sempre temos algo a aprender e também a ensinar. São as exposições das experiências pessoais. Aproxima-se as pessoas. Enriquecido de propósitos nobres, valores morais, éticos e culturais. Bom, uns anos atrás, lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, ele tinha a incumbência de alimentar pelo menos 12 pessoas. Mas, geralmente, não eram apenas 12. Às vezes vinham 15, 20, 30, 40. Mas ele fazia questão de sair e ir fazer as compras. Quando ele saía com suas sacolas, ele chegava na pequena mercearia e sabia que ali a dona da mercearia, muitas vezes, aqueles alimentos perecíveis estragavam com
rapidez. E ele escolhia os alimentos, tanto faz qualquer alimento, mas aqui eu vou falar dos tomates. Chico escolhia um tomate bom e um ruim. Depois escolhia outro bom e outro ruim. Então a dona da mercearia chega e pergunta: Chico, por que você está colocando os tomates ruins dentro da sacola? Aí ele disse: vamos dividir o prejuízo. Aí ele falou: e outra coisa, se eu levar todos os tomates ruins, bons, quando alguém vir comprar depois de mim, só vai ter os ruins. Então eu preciso dividir os bons com os outros também. E assim, nesse pequeno diálogo, nós percebemos a grandeza espiritual de Chico e com tamanha simplicidade como ele tem a nos ensinar. Muitas pessoas, depois que escutam essa história, falam: eu não tenho condições de ir mais ao mercado comprar tomates, porque eu não consigo comprar tomates ruins. Então, agora, a partir de agora, eu só vou comprar extrato de tomate. Mas, dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar do nosso mestre maior, o espírito mais importante que já tocou a crosta terrestre, Jesus. Ele foi o maior dialogador de todos os tempos. Ele falava com o povo de forma simples, independente se as pessoas de nível social ou intelectual. Ele falava com os amigos, ouvia sempre bondoso e gentil. Ele esclarecia as dúvidas. Ele, diante da dor, sabia escutar e participava do banquete de fraternidade. Sempre otimista, mesmo na cruz, ele dialogou com delinquentes. O mesmo fez com Maria e João, deixando o legado a todos, união a todas as criaturas de amor universal. No livro Jesus e a Atualidade, da série psicológica de Joana de Ângeles, no prefácio, psicografia de Divaldo Franco, no prefácio, Joana vem nos falar de Jesus. Ela diz: a personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamava os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontrava no ímã de cada um. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falavam uma língua de simples apreensão pela massa ignorante e mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras de sua riqueza, de cores e de significado. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como um dos mais belos jamais anotados pela gnose. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. A atualidade precisa urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimentos de emergência, a fim de evitar-lhes a queda no abismo. A data, fevereiro de 1989, Joana de Ângeles. Allan Kardec dialogou com os espíritos, recolheu excelente material de sabedoria e amor.
constituiu a materialização da promessa de Jesus. Quanto ao Consolador, aprendia e transferia as lições da espiritualidade superior sobre a imortalidade. Deixou o legado de sua experiência pessoal para os homens. O diálogo da codificação resultou na sabedoria de quem responde e na análise de quem pergunta, formando estrutura ideológica perfeita sobre todos os aspectos, na ciência, na filosofia e na religião. Meus amigos, enquanto a dor surge excessiva, medos e ansiedades, dificuldades diversas do ser em evolução, despertemos para as inúmeras dinâmicas na fé espírita. Dialoguemos com os irmãos com os véus em seus olhos, que ainda ignora a elevação do mais alto. Cristianismo redivivo, única filosofia capaz de resistir ao atordoamento da tecnologia. Vamos dialogar sem pressão, esclarecendo, libertando, unindo, conquistando para a paz, que é o maior investimento para quem conhece a Jesus. Também trouxe do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, cujo tema é conversa. A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o redemoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos, aprendemos. Quem condena, atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera, muitas vezes, tem a força de um punhal. Sempre que possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria imagens e as imagens atraem a influência que lhe diz respeito. Você falou, começa a fazer. Não fale na treva, que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoadas serão as suas palavras, sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes, ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Muito obrigada a todos pela oportunidade de trabalho. Jesus com todos. Muito obrigado, digamos nós. Obrigado, Maria Cristina. Pois é, né, gente? Com diálogo a gente aprende, a gente esclarece, a gente ensina, a gente troca experiências, né? Agora, sonho de consumo mesmo, no dia de hoje, é o diálogo fraterno, desarmado, em que é aquele diálogo em que as pessoas não têm nenhum elemento de projeção, as pessoas não estão vestidas das suas personas, estão desnudas uma frente à outra, como companheiros aprendizes dispostos a falar sobre o sublime com prazer. A gente percebe nas descrições da vida no mundo maior, como os espíritos superiores têm esse tipo de diálogo. Entendeu? Um diálogo que olha o outro como a presença do divino ali e que reconhece o divino em si. Então é um diálogo que parece que sai luz de um para o outro. É um diálogo que a gente cresce. A gente tem que tentar exercitar isso com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos confrades, ainda que vá tropeçando pelo caminho, mas a meta é essa,
é ter um diálogo edificante, não pela palavra pensada do ponto de vista assim de dar uma aparência, mas aquela palavra que leva um sentimento fraterno, sem interesse, só de querer compartilhar, só de querer aprender, construir um mundo melhor. Um dia a gente chega lá, né? Pelo menos a gente tem que saber qual é a meta, para onde a gente tem que ir, né? Gente, no final de semana do dia 2 e 3 de março é que vai voltar os estudos do EJE, do ESME e no dia 3 da infância e da juventude. Eu vou sortear o livrinho, que, olha, livro bom hoje, hein? Inclusive é um livro difícil de encontrar para vender, uma raridade. É o livro do espírito Miramês, chamado Segurança Mediúnica. São mensagens relativamente curtas sobre os vários aspectos da mediunidade, convidando muito a gente para uma coisa de sentir a mediunidade enobrecida, no bem, como botar o sentimento naquilo ali e crescer com aquilo, né? Eu vou sortear, vamos ver aqui, eu vou abrir o acaso aqui no início, deu 11, quem está com a mensagem com o número 11, né? A colega ali. Faça bom proveito na leitura, tá bom? A palestra do domingo, a próxima palestra pública da casa, né, domingo às 9 horas, vai ser a Parábola do Mal Rico, proferida por Ricardo Honório, né, como já está também anunciado aqui na tela. Então vou fazer a prece para nos prepararmos para o passe, agradecendo a presença de todos. Pai amantíssimo, muito obrigado pelas palavras de hoje à noite, que elas possam ter se estabelecido principalmente em nosso coração, para que façamos do ensinamento gestos, pensamentos, condutas, todas alinhadas com o bem, com a vontade de fazer o bem, de vencer as nossas iniquidades e construir um mundo melhor. Muito obrigado. Agradeço pela presença de todos e convido os passistas ao trabalho e aqueles que estiverem tomar passe que possam